Nessa parte, vamos falar sobre a continuação dos trabalhos arqueológicos de Omar Carlini Bueno e sua equipe em 1977, um ano após as descobertas iniciais na necrópole de Miranda, lá em Mato Grosso do Sul. O objetivo era aprofundar as investigações naquele cemitério misterioso, sabe, aquele perto da Serra da Bodoquena, que já tinha revelado umas ossadas bem intrigantes e levantado as primeiras suspeitas, né, sobre conexões inesperadas. Exato. E essa nova fase da pesquisa, um ano depois, já começou num cenário um pouquinho diferente. As expectativas, claro, eram altas, mas, assim, também surgiram novos desafios e, como a gente vai ver, achados que adicionariam, camadas ainda mais surpreendentes a essa história tão complexa lá do Pantanal. Exatamente. Então, essa nova expedição, ela começa em 4 de julho de 77. A equipe era a menorzinha dessa vez, o Omar Bueno, né, o líder, com o Frederico Vicente Coppola e o Marcos Rodrigues Moreira. O foco era bem claro: voltar para a necrópole de Miranda e escavar mais. E é importante lembrar o contexto da época, né? O Brasil vivia o regime militar. Então, ter um bom relacionamento, digamos assim, com as Forças Armadas era fundamental para qualquer pesquisa de campo. O Instituto do Bueno já tinha reconhecimento federal, o que facilitou, por exemplo, conseguir apoio da Polícia Rodoviária Federal para a viagem. Na época, a PRF estava ligada à Polícia Federal, né, mostrando essa interface. Sim, essa articulação era realmente chave. Tanto que, antes mesmo de chegar em Miranda, eles fizeram questão de visitar de novo o tenente-coronel Reginaldo Moreira de Miranda lá em Aquidauana. Ele comandava o batalhão de engenharia e tinha sido um contato bem importante no ano anterior. Isso. Para manter a relação, fortalecer o contato. Chegando em Miranda no dia 6, eles se instalam num hotel simples, o Hotel dos Viajantes, e aí vão procurar o guia, o Célcio Queire, que tinha ajudado em 76. Só que aí, né, vem a primeira, digamos, mudança no cenário. A prefeitura tinha mudado de prefeito. O novo, Elias Carneiro de Arruda, segundo o que a equipe relatou, assim, não mostrou mesmo interesse na pesquisa. Ah, que pena, e isso teve impacto. Teve um impacto bem prático e imediato. Dessa vez, nada de apoio financeiro ou logístico da prefeitura. Bem diferente de 1976. A equipe ia ter que se virar com recursos próprios e com a ajuda de amigos locais mesmo. Um obstáculo considerável logo de cara. Puxa. Mas mesmo com essa dificuldade, eles seguiram em frente para a Fazenda Boa Vista, onde ficava a necrópole, né? Propriedade dos irmãos Bernardino e Olívio Barbosa. Isso. O guia Célcio Queire não pôde ir junto, mas eles já conheciam o caminho da primeira vez. E para ajudar no trabalho pesado, eles conseguiram novos ajudantes locais. E o curioso é que um deles era o Elton de Arruda, filho do prefeito que, teoricamente, não estava apoiando a pesquisa. Pois é, curioso mesmo. Mas aí, ao chegarem no local exato da necrópole, a equipe levou um susto. Um problema sério, sabe? Um verdadeiro balde de água fria para qualquer arqueólogo. O que aconteceu? A área tinha sido arada, preparada para plantar feijão. Aquelas pedras que marcavam as sepulturas que eles encontraram em 76 estavam todas reviradas, sabe? Fora do lugar original. Nossa, imagina a frustração. Isso deve ter complicado tudo, não é? Complicou imensamente. Porque o ato de arar a terra, ele mexe nas camadas superficiais do solo, né? Ele destrói o que a gente chama de estratigrafia, que é a sequência temporal das camadas de ocupação. É como se você embaralhasse as páginas de um livro de história, entende? Localizar novas sepulturas intactas ia ser muito mais difícil, e interpretar a relação entre os achados ficaria bem comprometido. Um desafio e tanto, logo de início. E diante disso, como é que eles fizeram? O que eles fizeram? Olha, com método e muita persistência, eles demarcaram quadras de 2 por 3 metros e começaram a abrir valas, assim, de uns 45 centímetros de largura por 1 metro de profundidade. A expectativa era encontrar alguma coisa entre 30 e 70 centímetros abaixo da superfície, mais ou menos como no ano anterior. Mas as primeiras tentativas nessas valas não deram em nada. E aí eles se dividiram para tentar cobrir mais área, imagino. Exato. Foi uma estratégia para otimizar o tempo, né? E a persistência acabou valendo a pena. Lá na quadra 3, a só 12 centímetros da superfície,
finalmente apareceu alguma coisa. Opa! E o que era? Era uma faca. Uma faca de ferro, tinha uns 31 centímetros e meio de comprimento, a ponta ainda estava bem afiada. Claro, tinha oxidação, né? Normal pelo tempo enterrada, mas estava assim, surpreendentemente bem conservada. Uma faca de ferro. Isso já começa a dar uma pista da época, talvez. Sem dúvida. Esse tipo de artefato de metal, junto com outros que eles encontrariam depois, começa a fortalecer uma conexão temporal mais clara. A Guerra do Paraguai, que foi ali entre 1864 e 1870. A gente sabe que o Brasil importou muito material bélico da Europa, principalmente da França nesse período. E a localização de Miranda, ali no caminho para o Chaco, sugere que a área pode ter sido rota de passagem ou até palco de eventos ligados à guerra, talvez até daquela trágica retirada da laguna. A retirada da laguna. Aquele episódio terrível liderado pelo Coronel Camisão. E essa conexão com a guerra se confirmou com mais achados, então. Sim, sim. Logo em seguida eles encontraram botões. Botões de farda militar. E não eram botões quaisquer, sabe? Foram identificados como sendo do 2º Batalhão de Artilharia do Exército Brasileiro. E o detalhe crucial, a origem do fardamento era Paris. Isso amarrava direitinho com o material francês que o Brasil usava na guerra. Faz todo sentido. É incrível como um botãozinho pode contar tanta história, né? Exatamente. E só para dar uma ideia da importância histórica dessa região toda no conflito. O coronel Camisón, apesar das perdas horríveis na retirada, conseguiu desgastar muito as forças paraguaias naquela frente. Depois, o Duque de Caxias consolidou a vitória brasileira. A memória é tão forte por lá que o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, que hoje fica em Aquidauana, leva o nome de Batalhão Coronel Camisón. Então, achar esses vestígios de soldados brasileiros ali reforçava muito a hipótese de que parte daquele cemitério foi usada para enterrar vítimas da guerra. Mas a necrópole ainda tinha mais surpresas, né? Surpresas que iam bem além da Guerra do Paraguai. O que mais eles descobriram ali na quadra 3? Pois é. A cerca de 33 centímetros de profundidade, surge uma calota craniana. Pequena. Pequena demais para ser de um adulto. Claramente eram os restos mortais de uma criança. A mandíbula estava completa, mas estava tão frágil que se desfazia só de tocar. E aí veio o achado que realmente, assim, deixou a equipe intrigada. Na base do crânio e entre os dentinhos da mandíbula, eles encontraram umas contas minúsculas, que pareciam ser de ouro. Ouro? Mas isso é totalmente inesperado, não é, para aquele contexto? Totalmente inesperado e muito, muito significativo. Eram continhas redondas, sabe? Descritas como sendo formadas por 2 semisferas ocas que se encaixavam perfeitamente com um furinho no centro para passar um fio. Tinham só uns 4 milímetros de diâmetro. Provavelmente eram de um colar, né? O fio, talvez de algodão, fibra vegetal, sei lá, se decompôs há muito tempo. E deu para estimar a idade da criança? Deu sim. A análise posterior dos dentes eram 16 dentes de leite. Indicou que era uma menina de aproximadamente 5 anos de idade. Nossa! Uma menina de 5 anos. E o fato de ser ouro é um ponto-chave aqui. Os grupos indígenas que a gente conhece daquela região, no século XIX ou antes, não tinham a tecnologia, a metalurgia para trabalhar o ouro dessa forma. Isso levanta perguntas imediatamente, né? Quem era essa criança? Quem fez ou de onde vieram essas contas de ouro? Seria alguém de origem europeia? Ou talvez ligado a algum grupo que tivesse acesso a esses materiais por outras vias? A presença do ouro ali era uma anomalia, assim, que precisava de explicação. E junto com a criança e as contas de ouro, tinha mais coisa, né? Formando quase um conjuntinho ali. Isso. Bem pertinho da alçada, apareceram outros objetos, que só aumentaram o mistério. Uma fechadura de metal, provavelmente de um baúzinho, uma caixa pequena. E o mais curioso, ela estava trancada. Com o ferrolho passado. Trancada. Que estranho. Muito estranho. Encontraram também uma argola, talvez para prender lenço, feita do mesmo tipo de metal dos botões da farda. Um objeto metálico em forma de T, que talvez fosse parte da tranca ou da chave da fechadura. Um prego de cabeça quadrada, daqueles feitos à mão, bem típico do século XIX. E ainda, um frasquinho de vidro rústico, pequeno,
talvez para perfume, especiarias ou algum remédio. E, por fim, vários estilhaços de chumbo. Uma fechadura trancada, enterrada com a chave ou o mecanismo junto. Parece contraditório, né? O que a equipe pensou sobre isso? Olha, surgiu a hipótese de ser um baúzinho. Talvez contivesse joias e outros pertences da menina que foram enterrados com ela. Ou, quem sabe, né? Podiam ser pertences de outra pessoa, escondidos ali na pressa, durante a confusão da guerra, com a ideia de voltar para buscar depois o que nunca aconteceu. Mas essa fechadura trancada com a chave, ou parte dela, junta é realmente muito intrigante. Por que trancar algo para enterrar junto com a chave? De quem eram esses objetos? Eram da criança mesmo, ou foram só depositados ali por outra razão? Muitas perguntas, poucas respostas naquele momento. E as descobertas não pararam por aí, perto dali. Não pararam. A uns 40 centímetros de distância, ainda na mesma área geral, apareceram mais 3 contas. Mas essas eram diferentes das de ouro. Uma era azul clara, outra era cinza, meio parecidas com miçangas de vidro ou pedra, sabe? E uma terceira era maior, preta e redonda. Todas feitas de pedras diferentes, polidas e com furo. Talvez uma pulseira. Ou parte do mesmo colar de ouro. Difícil dizer. E a cerâmica, tinham achado cerâmica em 76, né? Encontraram mais agora. Exato. E em 77, mais perto da superfície, a uns 12 centímetros, encontraram cacos de cerâmica de novo. Só que essa era descrita como muito rústica, grosseira mesmo, com paredes grossas de uns 13 milímetros, de um pote pequeno. Em outra quadra que eles escavaram, só acharam um alinhamento de pedras, sem nada embaixo. Tudo isso ia reforçando a ideia de que aquele lugar não era homogêneo, sabe? Tinha sido usado por pessoas diferentes, talvez de culturas diferentes, em momentos distintos. E foi então que surgiu a descoberta de cerâmica que realmente, assim, mudou o jogo, não foi? Ah, sim. Foi o grande achado de cerâmica dessa etapa. A cerca de 1 metro do local onde acharam essa cerâmica rústica, também a uns 12 centímetros de profundidade, começaram a surgir cacos de uma cerâmica completamente diferente de tudo que tinham visto ali. Era uma cerâmica lisa, sabe? De excelente qualidade técnica, paredes mais finas, uns 8 milímetros, e o mais impressionante, era decorada, com desenhos complexos. A técnica usada era a impressão de cordéis finos na argila ainda mole, antes de ir para o fogo. O Omar Bueno e a equipe notaram na hora a semelhança com estilos de cerâmica andina que eles conheciam. 2 tipos de cerâmica tão diferentes no mesmo sítio? O que isso indicava para eles? Indicava muito provavelmente a presença de pelo menos 2 tradições culturais distintas usando aquele espaço. A análise posterior ia confirmar isso. As técnicas de fabricação eram diferentes. Por exemplo, o tipo de material antiplástico que a gente chama de desengordurante, né? Que pode ser areia, concha moída, cacos velhos triturados, que se adiciona à argila para ela não rachar ao secar e queimar, era diferente entre as 2 cerâmicas. A temperatura de queima também era diferente. Eram, assim, receitas e modos de fazer distintos. O grande desafio passou a ser entender como tudo isso se encaixava. Os soldados da guerra, a menina com o ouro, a cerâmica rústica e agora essa cerâmica fina, decorada, com esses ares andinos. Estava tudo misturado ali pelo tempo e, claro, pela ação do arado. Entendi. E de volta à cidade, eles começaram a tentar montar esse quebra-cabeça, né? Literalmente, né? Com os cacos. Isso mesmo. Usando a Biblioteca Municipal de Miranda como uma base improvisada, eles limparam os cacos da cerâmica decorada e começaram aquele trabalho paciente, sabe? De tentar remontar o vaso original. Peça por peça, o desenho ia se revelando e a semelhança com peças que o Bueno tinha visto em museus na Bolívia e no Peru ficava cada vez mais evidente para eles. Então a hipótese de múltiplas ocupações ganhava cada vez mais força. Com certeza. Parecia haver enterramentos ali de pelo menos 3 momentos ou grupos distintos. Os mais recentes, da Guerra do Paraguai, lá por 1860 talvez, tivessem até reutilizado pedras de túmulos mais antigos para marcar as novas sepulturas, quem sabe. A questão das joias da criança continuava um mistério total. E a cerâmica rústica, de quem seria? De um terceiro grupo indígena local, muitas pontas soltas. E é nesse cenário, lá na biblioteca, que acontece um daqueles momentos de sorte, de serendipidade que às vezes impulsionam a pesquisa de um jeito inesperado. Um verdadeiro momento ahá, como se diz. A secretária do prefeito,
uma senhora chamada Rosana Maria Carneiro, passou por ali, viu a equipe montando aquela cerâmica decorada e comentou, assim, casualmente: "Nossa, eu já vi um desenho muito parecido com esse num vaso lá na casa de uma amiga minha aqui na cidade." Não acredito. Imagino que a equipe foi conferir na hora. Mas é claro, não perderam tempo. Foram direto para a casa da amiga indicada pela Rosana. E lá estava. Um fragmento de um vaso antigo, quebrado, mas cuja técnica de fabricação e principalmente o padrão decorativo feito com a impressão dos cordéis eram idênticos aos cacos que eles tinham acabado de escavar na necrópole. Incrível. Que coincidência. E qual era a origem desse vaso que estava na casa da amiga? A dona da casa contou que era uma herança de família, uma peça bem antiga. Tinha sido trazida de uma aldeia Cadiuel por um sertanista amigo do pai dela, ambos já falecidos. Ela nem sabia o valor arqueológico daquilo, mas quando entendeu a importância para a pesquisa do Bueno, ela generosamente doou o fragmento para a equipe. Cadiuel. E então essa era a resposta. Essa identificação foi a chave de tudo. Aquela cerâmica sofisticada, que estava intrigando pela semelhança com estilos andinos, era, na verdade, Cadiuel. Pela primeira vez, eles estabeleciam um vínculo direto, concreto, entre um achado arqueológico importante da necrópole e um grupo indígena específico da região, conhecido historicamente, os Cadiuel. Que descoberta! E eles precisavam compartilhar isso, né? Antes de voltar para Campinas, onde ficava o instituto, a equipe fez questão de ir até Aquidauana de novo. Sim, foram mostrar para o tenente-coronel Reginaldo Moreira de Miranda o que tinham encontrado, especialmente a cerâmica agora identificada como Cadiuel. E é nesse encontro que o coronel contribui com informações que vão, assim, explodir a cabeça da equipe e conectar pontos que pareciam totalmente soltos. Informações vindas direto dos arquivos militares. Exatamente. Informações dos registros S1 e S2, que geralmente se referem a setores de inteligência, operações, indicando fontes consideradas bem fundamentadas dentro da estrutura militar da época. O coronel compartilhou o que esses arquivos diziam sobre os Cadiuel e seus ancestrais. Primeiro, confirmou que os Cadiuel são descendentes dos Guaicurus, aquele grupo indígena famoso historicamente pela bravura e pela habilidade com cavalos. O próprio nome Cadiuel, na língua guaicuru, significaria algo como os que foram para longe, sugerindo uma cisão, uma separação do grupo original. Ok, isso conecta os Cadiuel aos Guaicurus historicamente. Mas qual era a informação bombástica mesmo? A bomba, assim, estava na origem dos Guaicurus registrada nesses arquivos militares. Eles afirmavam que os Guaicurus tinham vindo dos Andes. Embora a data dessa migração fosse desconhecida, estava registrado lá. Os arquivos também confirmavam a aliança dos Guaicurus com o exército brasileiro na Guerra do Paraguai, o que já se sabia. Vieram dos Andes. Nossa, isso é muito surpreendente. E tinha mais alguma coisa nesses arquivos? Tinha o detalhe mais intrigante de todos, que talvez explicasse outras peças desse quebra-cabeça. Os registros militares afirmavam que os guaicuros já conheciam cavalos e tinham familiaridade com armas de fogo antes do contato formal e documentado com o exército brasileiro, lá na época da guerra. Inclusive, eles teriam desenvolvido uma tática de combate a cavalo única. Cavalgavam quase deitados na lateral do cavalo, usando o corpo do animal como escudo contra tiros, enquanto atacavam com suas próprias armas, como lanças, flechas, uma tática bem sofisticada para a época. Uau! Então, de repente, tudo começa a fazer mais sentido, mas de um jeito totalmente inesperado. A cerâmica Cadiuel, que são descendentes dos guaicuros, encontrada junto com vestígios de soldados brasileiros, se explica pela aliança deles na Guerra do Paraguai. Faz sentido. Perfeitamente. Mas essa informação sobre a origem indígena dos guaicurus vinda de um registro oficial do Exército, e principalmente esse conhecimento prévio deles sobre cavalos e táticas contra armas de fogo, isso abre um leque de possibilidades históricas gigantesco. Será que essa origem andina explica a semelhança da cerâmica Cadiuel com a arte dos Andes? Será que eles trouxeram não apenas pessoas, mas também conhecimentos, tecnologias, estilos culturais dos Andes para o Pantanal muito antes do que a gente imaginava? Ok, então vamos recapitular o essencial desta fase da exploração, que foi, cheia de reviravoltas. A expedição de 1977 à necrópole de Miranda
mesmo enfrentando desafios como o terreno arado e a falta de apoio local inicial, conseguiu, primeiro, confirmar a presença de vestígios da Guerra do Paraguai. Mas foi muito além. Revelou aquela sepultura infantil super enigmática, com as contas de ouro de origem ainda incerta, e o ponto crucial, identificou aquela cerâmica sofisticada, decorada, como sendo Cadwell. Exatamente. E o que é fascinante é como essa conexão com os Cadwell, somada à informação explosiva dos arquivos militares sobre a origem andina dos seus ancestrais guaicuros e esse conhecimento precoce deles sobre elementos como cavalos e armas, transforma radicalmente a interpretação do sítio. Não é mais só um cemitério da Guerra do Paraguai com uns vestígios indígenas misturados ali. É um local com uma profundidade histórica muito maior, apontando para possíveis migrações de longa distância e interações culturais complexas que talvez conectem os Andes ao Pantanal em épocas pré-coloniais muito antes do que se pensava. Complexo mesmo. E isso nos deixa com uma pergunta importante para pensar, não é? Se os guaicurus, que, segundo esses registros militares, vieram dos Andes, já dominavam cavalos e táticas contra armas de fogo antes do contato formal registrado com os brasileiros no século XIX, que outros conhecimentos, tecnologias ou mesmo objetos podem ter viajado com eles através do continente? Que tipo de intercâmbios culturais e comerciais poderiam existir entre as civilizações andinas e os povos do Pantanal muito antes da chegada dos europeus e dos conflitos que a gente conhece melhor? Fica essa reflexão sobre essas conexões talvez ocultas pela história. Sem dúvida, uma reflexão e tanto. Essas descobertas de 1977, especialmente a identificação da cerâmica Cadwell e essa pista da origem andina, com certeza prepararam o terreno para investigações ainda mais focadas e profundas por Omar Bueno e sua equipe nos anos seguintes. Na sequência, então, vamos analisar outras partes do livro, detalhando o que mais foi encontrado nesse local tão enigmático de Miranda e também nas explorações que se seguiram ali na Serra da Botoquena. Agora vamos falar sobre o retorno da equipe de pesquisa ao Pantanal, em 1978. Isso. Depois daquelas primeiras descobertas em Miranda, né, Mato Grosso do Sul. Exato. Que já tinham sido, assim, bem intrigantes. Acharam aquele fóssil, né? Coisas da Guerra do Paraguai. Sim. E aí a missão agora era voltar lá e, cavar mais fundo. O foco era aquela necrópole. Aquela necrópole que parecia guardar segredos de várias épocas diferentes, né? Exatamente. Um baú de histórias. Porque o sítio ali na Fazenda Boa Vista já tinha mostrado nas primeiras vezes uma complexidade, nossa, fascinante. Misturava tudo, né? Misturava, tinha coisa que parecia bem mais antiga, junto com enterros do século XIX, da Guerra do Paraguai, um quebra-cabeça mesmo. E aí, 78 era para tentar entender essa sobreposição, certo? Isso, entender as camadas e, claro, quem sabe achar mais pistas, né? Das culturas mais antigas que talvez tivessem estado por ali. E essa volta ainda começou com um momento pessoal bem pesado para o líder, o Omar Carlin Bueno. Ah, sim. A questão do pai dele, né? Ele teve que adiar a viagem porque o pai ficou doente e, infelizmente, faleceu pouco depois. Nossa, que barra. Pois é. Mas, segundo ele conta no livro, a mãe dele o incentivou a ir, sabe? Para continuar o trabalho, que o pai também gostava de acompanhar. Que força, né? Isso dá uma outra dimensão para a pesquisa, mostra a dedicação, mesmo com tudo isso acontecendo. Com certeza. E essa força foi importante, porque o que eles encontraram lá não foi fácil. Não mesmo. Chegaram na Fazenda Boa Vista, prontos para continuar de onde pararam e... E aí? O terreno da necrópole? Arado. Tinham passado o arado para plantar. Não acredito. E as marcações, as estacas. Sumiu tudo, imagina o desespero. Todo o trabalho de mapeamento do ano anterior, as referências visuais, desapareceu. Nossa, como é que iam achar os pontos de escavação de novo? Parecia que tinham voltado para a estaca zero. É o pesadelo de qualquer arqueólogo, né? Perder o contexto assim. Mas aí é que a metodologia salva. Como assim? Mesmo sem as marcas na superfície, eles não estavam totalmente perdidos. Eles tinham a documentação. Os registros das outras viagens, 76, 77. Exatamente. Mapas, croquis detalhados, as anotações e principalmente os cálculos.
as coordenadas, o espaçamento entre as sepulturas que já tinham achado. Então, eles usaram esses dados antigos para tentar prever onde poderiam estar as outras sepulturas. Tipo detetive. O padrão das sepulturas dava para calcular onde provavelmente estariam as próximas, né? Usando a matemática para ver o que o arado apagou. Exatamente. Aí, quando o Omar Carlini Bueno chegou, ele organizou a equipe, dividiu as tarefas e definiu essas novas quadras para escavar, baseadas nesses cálculos. Imagino a tensão. Será que ia dar certo? A expectativa devia estar altíssima. Será que os cálculos estavam certos? Será que ainda tinha alguma coisa ali para achar? E a resposta veio rápido, né? Veio. Os cálculos funcionaram, começaram a escavar nessas quadras novas, com aquele cuidado, né? Pincelzinho, estilete. Quase uma cirurgia. Praticamente. E aí, no meio da terra, algo pequeno brilha. Opa, o que era? Um brinco de prata. Um achado super delicado e inesperado ali. Um brinco? Que legal. E achado, assim, renova o ânimo de qualquer um, né? A equipe, claro, ficou super atenta naquela área. Brinco geralmente vem em par. Procuraram outro. E acharam. Encontraram o segundo brinco, o parzinho. E o detalhe mais intrigante que o livro descreve bem é que um deles tinha um pingentezinho. Um pingente. De quê? Um formato de meia-lua. Prata, meia-lua. Onde eles estavam exatamente? Perto de quê? Segundo o relato, estavam associados a ósseos bem frágeis que pareciam ser de uma criança. Talvez menos de 10 anos. Ah, que triste. Mas arqueologicamente isso é importante, né? Joia em sepultura infantil. Muito. Costuma ter um significado especial. E a leitura da equipe foi imediata. E qual foi? Tinha pista da origem? Ah, sim. Esses brincos viraram peças-chave na hora. Primeiro, o material, prata. Segundo, o símbolo, o brinco lembrando o sol e o pingente de meia-lua. Bom, a lua. Sol e lua, incas. A quem estuda a cultura andina, isso acende um alerta vermelho. Inti, o sol, e Mamaquila, a lua. As principais divindades incas. E teve confirmação disso? Teve. O livro cita que o Dr. Desidério Eitai, que era um antropólogo húngaro, consultor da pesquisa, examinou as peças. E ele disse o quê? Confirmou. O estilo do trabalho na prata, o artesanato, era típico da cultura andina. Uau! Encontrar isso no Pantanal, numa cova de criança, que impacto! Foi um impacto gigantesco. Era uma prova material muito forte, sabe? Apontando para essa conexão andina, que antes era mais baseada em lendas, como a dos Caduel, ou achados mais incertos. Um brinco inca confirmado por um especialista a milhares de quilômetros dos Andes. É. E isso deu muita força para a hipótese de uma presença andina ali no Brasil Central. Acendeu várias luzes no painel da investigação, sabe? E parece que a sorte estava do lado deles, porque não parou por aí, né? Teve mais coisa. Sim, foi uma sequência incrível ali. Pouco depois dos brincos, em outra quadra perto, apareceu outra peça. Diferente, mas igualmente intrigante. Conta aí. Era tipo um medalhão, sabe? Ou um brasão. Mais ou menos do tamanho de uma moeda grande. Feito de uma pedra escura, xisto, com uns brilhinhos verdes de mica. Xisto com mica verde. E o desenho? O que tinha nele? No começo, acharam que era moeda, por ser redondo. Mas aí limparam e viram que tinha um desenho em alto relevo. Não era letra, nem número. Eram espigas de milho. Estilizadas, bem trabalhadas. Milho. Isso é importante. Muito importante. O livro aponta duas razões principais. Primeiro, o milho em si. Base da comida inca, né? Isso, base da agricultura e da alimentação inca e de outras culturas dos Andes. Mas, segundo o autor, não era planta conhecida ou cultivada pelos índios do Pantanal naquela época, antes dos europeus. Achar milho ali, num artefato antigo, já era esquisito. E a segunda razão? Era o material, a pedra. Exatamente. O material, xisto com mica verde, e a ideia de um disquinho de pedra decorado. Omar Carlini Bueno pesquisou isso e achou uma semelhança, impressionante segundo ele, com coisas que o Irambinga achou. O Bingham, de Machu Picchu. Ele mesmo.
Bingham teria achado lá em Machu Picchu uns disquinhos feitos, adivinha? Do mesmo material, xisto com mica verde. Caramba, que conexão. E tem mais. O livro cita um trabalho da Simone Weisbard, de 74, que falava dessas peças de Machu Picchu e também de uns povos da Amazônia, os Mixigengas, que tinham ídolos e espigas de milho, de ouro. Então, peraí. Medalhão de xisto com mica verde. Desenho de milho, encontrado no Pantanal, parecido com peças de Machu Picchu. Isso é muito forte. É fortíssimo. O autor classifica essa peça como de inestimável valor arqueológico. Ele liga o achado do Pantanal não só a um elemento-chave dos Andes, o milho, mas também a um material e a um tipo de objeto encontrado lá no coração do Império Inca. Essa peça gritava Andes, sabe? Fascinante. Mas o sítio não era só isso, né? Tinha outra equipe e outras quadras. Exato. E isso é importante para a gente ter a imagem completa. Enquanto um grupo achava essas joias andinas na quadra 8, a outra equipe, lá na quadra 7, achou algo bem diferente. E meio macabro. O quê? Um crânio humano. E dentro dele, dando para ver pelos buracos dos olhos, tinha fragmentos de metal, ferro e chumbo. Metal? Tipo... O livro descreve como estilhaços, talvez de um tiro de arma de fogo antiga, um arcabuz, talvez. Arcabuz. Mas isso joga a data lá pra frente, né? Época colonial. Levanta essa possibilidade, sim. Arcabuz é arma do século XV, XVI em diante. Achar isso num crânio ali foi inesperado, porque a suspeita da ocupação antiga era pré-colonial. E tinha mais coisa junto. Tinha cacos de cerâmica, 2 tipos diferentes, uma mais simples, rústica, e outra caduel, aquela mesma que já tinha aparecido antes, ligada aos guaicuros que teriam vindo dos Andes. Meu Deus, então no mesmo buraco, possível artefato inca, crânio baleado, talvez na colônia, e cerâmica caduel. Que salada! É o que a gente chama de contexto perturbado ou de múltiplas ocupações. O metal sugere data mais recente para aquele crânio. A cerâmica misturada reforça que grupos diferentes usaram o lugar em épocas diferentes ou interagiram ali. O sítio era um palimpsesto, várias camadas de história uma em cima da outra. Pena que o arado bagunçou a leitura disso. E ainda teve um enterro completo que eles conseguiram datar melhor, né? Para confirmar essa mistura toda. Isso, na quadra 9. Ali acharam um esqueleto completo, bem conservado, analisaram os ossos e viram que era de uma moça, uns 20 anos. Jovem. E tinha evidências associadas, o livro não detalha quais, mas foram claras para a equipe que identificavam ela, sem dúvida, como vítima da Guerra do Paraguai, século XIX. Então tá confirmado. O mesmíssimo lugar serviu de cemitério para... talvez culturas andinas séculos atrás, quem sabe vítimas de conflitos coloniais e com certeza gente da Guerra do Paraguai. Exatamente. Esse esqueleto da guerra foi chave para bater o martelo. A necrópole foi reutilizada por muito tempo. Os enterros do século XIX estavam por cima de um cemitério bem mais antigo, onde estavam os brincos, o brasão. Entender essas camadas é o X da questão, né? Mesmo com o arado atrapalhando. Fundamental. A presença clara de enterros de épocas tão distantes mostrou a longa história daquele lugar. E falando do lugar, tinha a questão das pedras que cercavam as sepulturas antigas, né? O terreno era plano. De onde elas vieram? Boa pergunta. Era algo que intrigava a equipe. Um cemitério marcado com pedra, num lugar sem pedra. Eles foram investigar ao redor. E acharam? Acharam a única fonte possível, um morro. Mas ficava a uns 3 quilômetros de distância da necrópole. 3 quilômetros? Carregando pedra? Exatamente. Todas as pedras das sepulturas tiveram que ser trazidas de lá. Nossa, que trabalhão! O que isso indica? Indica um investimento enorme de tempo e esforço daquela população antiga. Carregar pedra por 3 quilômetros para fazer túmulo não é pouca coisa. Mostra que o lugar era muito especial para eles. Não era só jogar o corpo ali. Era um lugar sagrado, talvez um centro cerimonial, que valia esse esforço todo. Reforça a pergunta. Quem eram eles e por que ali era tão importante? Exato. A equipe foi até o morro, viu? Para confirmar se as pedras batiam. E eram as mesmas. Eram as mesmas.
a pedreira oficial da necrópole. E aí tem um momento interessante no livro. Lá do alto do morro, eles tiveram aquela vista. Panorâmica. Isso. Viram a planície do Pantanal e lá longe, a oeste, a linha da Serra da Bodoquena. A serra. E o Omar Carlini Bueno conta que teve uma intuição forte ali, olhando para a serra, para aquela mata toda, uma sensação de que as respostas, a chave do mistério podia estar lá, naquela direção, nas alturas. Quase uma visão, né? E as escavações na necrópole pararam por aí? Continuaram mais um pouco na quadra 8, a dos brincos e do brasão, acharam mais cacos de cerâmica, inclusive um tipo novo, ainda mais grosseiro, diferente dos outros, mais uma cultura para conta. E mais fragmentos de metal de arma, reforçando a mistura com a Guerra do Paraguai. Aí sim, a expedição de 78 acabou no campo. Mas teve uma surpresa final já na cidade, não foi? Teve. Já de volta, limpando, catalogando tudo, o Celso Tiuri, que era o guia local, conhecedor da área, entregou para a equipe um anel. Um anel? De onde surgiu esse anel? Esse não foi achado na escavação deles. Tinha sido encontrado antes pelos donos da fazenda. Ah, quando passaram o arado? Exatamente. Eles guardaram e entregaram para o Celso, que levou para a equipe. Era de prata também? Como os brincos? Era de prata. O livro descreve que tinha vários pingentinhos pendurados e era pequeno, tamanho de dedo de menina. Talvez da mesma idade da criança dos brincos, uns 9, 10 anos. E o modelo? Tinha algo especial? Aí que tá o pulo do gato. O modelo, segundo o autor, era exatamente igual aos anéis que índios na Bolívia fazem até hoje. E vendem para turista. Bolívia. Outra conexão direta com os Andes atuais. Brinco Inca, brasão Machu Picchu, anel boliviano. Caramba, a lista de 78 é pesada. Demais. A expedição de 78 foi um ponto de virada total. Recapitulando, os brincos de prata, íntima maquila, o brasão de xisto, Mírio Machu Picchu, o anel de prata, igual aos da Bolívia. Junta isso com a cerâmica Caduel, que já ligavam aos guaicurus vindos dos Andes. Tudo isso misturado com a Guerra do Paraguai. Que complexo. Exato, mas esses achados andinos foram muito fortes, transformaram as suspeitas em evidências mais concretas, mais difíceis de ignorar. Mudou o rumo da pesquisa, então? Com certeza, a possibilidade de uma presença inca ou andina ali no Brasil Central ganhou muita força. A hipótese de trabalho começou a ficar mais específica. E qual era essa hipótese que começou a surgir? A de que grupos incas ou povos ligados a eles tivessem migrado para o leste. Talvez fugindo dos espanhóis, procurando refúgio, novas terras e, importante, talvez procurando lugares mais altos, como a Serra da Bodoquena, que eles viram lá do morro. Por que altitude? Qual a lógica disso? O livro sugere uma explicação até fisiológica. Povos andinos são adaptados à altitude, né? Tem mais sangue, o autor cita uns 2 litros a mais. Sério? É o que ele menciona. Então, se migrassem para as terras baixas e quentes do Pantanal, talvez buscassem instintivamente os pontos mais altos, como a Serra da Bodoquena, buscando um ambiente um pouco mais familiar ou menos desgastante para o corpo. É uma hipótese que junta cultura, história e biologia. Uau! Faz sentido. Então, 1978 não foi só achar coisa bonita. Destravou uma nova linha de investigação. Totalmente. Confirmou a complexidade do lugar, com gente vivendo e morrendo ali desde tempos antigos até o século XIX, mas principalmente desenterrou esses artefatos que apontavam muito forte para uma conexão andina, talvez inca, bem no meio do Brasil. As peças começaram a se encaixar de um jeito surpreendente. Os brincos, o brasão, o anel, cada um é um prego nessa ideia que parecia meio maluca no começo, né? Ao da influência inca, quais eram as rotas de contato na América do Sul, desafiou o mapa que a gente tinha na cabeça, a investigação estava longe de acabar. Tinha uma nova direção a seguir, né? Exato. Atrás dessas pistas. Exatamente. Uma direção que apontava para a Serra da Bodoquena. E é justamente essa nova direção, seguindo essas pistas em direção à serra e explorando outras partes do livro, outras expedições, que a gente vai analisar na sequência.